Beleza? Então, vamos começar aí com essa relação de patologias respiratórias, tá? Temos para falar hoje dos tumores de laringe, temos que falar. Essa síndrome de dificuldade respiratória aguda é importante porque se vocês voltarem um pouquinho, coisa de meses na cabeça de vocês vão lembrar de uma patologia muito frequente, ultimamente chamada Covid-19, que cursa justamente com a característica muito marcante de uma síndrome de dificuldade respiratória aguda, né? Um dano alveolar difuso, membranas hialinas. A gente vai ver que são características ali muito similares com o quadro da Covid-19. Os tumores pulmonares também, câncer de pulmão, tem vários tipos de câncer de pulmão, isso se torna muito cansativo. As patologias laborales, tá? Que são tidas como as patologias intersticiais pulmonares, né? Fala as patologias intersticiais. Laringe, então, vamos falar da laringe. Vamos ter dois tipos de tumores a nível de laringe aqui, pessoal. Tumores benignos e tumores, claro, malignos, tá? O tumor benigno de laringe, tá? Vale a pena vocês lembrarem da íntima relação que a laringe tem com as cordas vocais, tanto para os tumores benignos quanto para os malignos, tá? Porque o nosso quadro clínico aí vai estar baseado na voz do paciente, tá? Então, o que acontece? Para falar dos tumores benignos, o que é mais importante, tá? É como se fosse um pólipozinho, um nódulo na corda vocal desse paciente, tá? E tanto é que esse nódulo, esse tumorzinho aí, ele é chamado de nódulo do cantante, ou nódulo do cantor, como se fosse, tá? Então, nódulo do cantante, vocês já entendem que é alguma coisa relacionada com a voz, tá? E por que ele é chamado de nódulo do cantante, esse tumorzinho? Porque ele aparece em pacientes que utilizam muito a voz, ou seja, os cantores, ou seja, os locutores, ou seja, radialistas, narradores, tá? São pessoas que usam muito a voz, ou seja, que usam a voz como instrumento de trabalho, certo? E aí pode aparecer um tumorzinho, um nódulo. Temos aí como o tumor benigno de laringe, o nódulo do cantante, tá bom? E como ele é um tumor benigno, pessoal, temos como característica macro desse tumor, certo? Ser um tumorzinho liso, tá bom? Bem delimitado, certo? Ele pode ser tanto pediculado como céssio. Eu não sei se vocês lembram da aula de pólipo. Deixa eu pegar o lápis aqui para desenhar. Os pólipos, eles poderiam ser pediculados quando eles tinham esse pezinho aqui. Aí eu tenho aqui. Desculpa o meu desenho, tá? Esse pezinho aqui, ó, é o nosso pólipo pediculado, quando ele apresenta esse pezinho, né, esse formato, tá? E ele é um pólipo céssio quando ele não tem aquele pezinho, ele é só assim. E aí a gente chama de um pólipo céssio, tá? Então ele pode ser tanto céssio ou pediculado, tá? E ele vai ser de uma superfície lisa, certo? Bem delimitado, pequeno. E onde que ele assenta? Claro, sobre as cordas vocais do paciente de vocês, certo? A microscopia, pessoal, é o seguinte. Nessa microscopia, a gente tem basicamente uma hiperplasia dessas células, ou seja, o aumento do número dessas células, que podem ter uma displasia, né? Que basicamente vai ser uma displasia leve, de leve a moderada, inclusive, tá? E eu posso ter signos de inflamação juntas, certo? Então, esse achado da inflamação com o aumento dessa massa vai acabar alterando a voz do meu paciente, tá? Então, esse paciente pode ter, no caso, o que a gente chama de voz bitonal, tá? E o que é uma voz bitonal? É uma voz fanha. Já viu o fanho, aquele cara que fala pelo nariz, tá? Então, aquilo ali a gente tem como uma voz bitonal, tá? Ou mesmo uma voz rouca. O paciente manifesta com rouqueira, né? Ele vai ficando tendo esse câmbio, né? A modificação no timbre da voz dele. Ah, meu Deus, isso daí evoluciona para um câncer, tenho que me preocupar? Calma, tá? Muito raramente
tem relação com o câncer, tá? O câncer de laringe, a causa a gente vai ver que é outra. O câncer de laringe em si. O que temos para falar desse câncer? Gente, basicamente, o câncer de laringe, o tipo dele é o carcinoma epidermoide de laringe, né? Então, já vi que é a afetação de células escamosas. Sempre que falar de carcinoma epidermoide, estamos falando de células escamosas da laringe, certo? E aí, o que acontece? Também, a nossa sequência é basicamente aqui, ó. Devido, por exemplo, o cara fuma. Vamos pegar o tabaco, porque o tabaco é fácil de lembrar. O cara fuma, né? E aí, dano da fumaça, composto químico, as células começam a querer se adaptar, certo? E elas vão aumentando de número. Temos uma hiperplasia, certo? À medida que o tempo vai passando, ele também bebe, esqueci de falar, ele fuma e bebe, por exemplo. À medida que o tempo vai passando, essa hiperplasia as células vão perdendo a arquitetura delas. E aí estamos diante de uma displasia, que pode ser uma displasia leve, quando afetar 1/3 do epitélio, uma displasia moderada, afetando 2/3 do epitélio, e uma displasia severa, quando afeta todo o epitélio, que nada mais é do nosso carcinoma in situ. Estamos falando de carcinoma in situ, que está limitado pela membrana basal. Rompeu a membrana basal, estamos diante de um carcinoma epidermoide de laringe. Por exemplo, aí a Liliana pode falar assim, cara, mas eu já tinha escutado essa sequência antes. Você já tinha falado algo parecido? Acho que no câncer de pênis, ou foi no câncer de esôfago, adenocarcinoma de esôfago. Não lembro. Você não já falou isso? Já, pessoal. Essa sequência aqui é muito parecida, né? Esse mecanismo aqui é muito utilizado, né? Se vocês voltarem no adenocarcinoma de esôfago, que tinha o esôfago de Barré, é basicamente a mesma coisa. É um dano que leva a uma displasia leve, moderada e severa, que leva a um carcinoma in situ, certo? Ele rompeu a membrana basal, estamos diante de um carcinoma infiltrante, né? Então é um mecanismo que vai repetir inúmeras vezes. Por isso que é bom pegá-lo. A causa desse câncer de laringe, pessoal, tabaco, tá? Mas uma causa bacana de vocês relembrarem é os asbestos de novo. Aquele do Eternit, da caixa d'água, da fábrica lá de freio, disco de freio, etc. Aquele asbesto que causava patologia pulmonar pode causar um câncer de laringe de novo. No trabalhador, por exemplo, tá? Que é o amianto, tá? E eu chamo a atenção para vocês o HPV. De novo, mas eu achei que o HPV era coelho uterino ou câncer de pênis, laringe. Como assim? Que loucura é essa? Sim, pessoal. O HPV cursa, inclusive, com alguns casos de câncer de laringe, pessoal. Quadro clínico de um câncer de laringe, pessoal, fácil, tá? Fácil. Lembrem da voz, tá? Então vai ser rouqueira, vai ser disfonia, né? O paciente vai ter dificuldade para falar, tá? Ele está perdendo a voz. Pode ter uma disfagia, dolor para tragar, certo? São quadros clínicos relacionados com a voz, tá? Macro e micro, porque estamos correndo hoje na aula de repasso. Macro, pessoal, pensem, é uma patologia maligna, certo? Então eu tenho presença de necroses, presença de úlceras, hemorragias, mal delimitado, um engrossamento. Ele é engrossado porque eu tenho essa afetação da queratina, né? Um carcinoma epidermoide, certo? E nessa microscopia, a gente vai buscar aqueles grados de anaplasia, ou seja, hipercromasia, figuras mitóticas, pleomorfismo celular. Essas imagens são do Atlas, ó. Se vocês olharem aqui, ó, de queratina mais uma vez, né? A queratina se infiltrando, as células escamosas se infiltrando cada vez mais. A pneumonia é o seguinte, pessoal. O mais importante da pneumonia, segredo, inclusive, são as etapas dessa pneumonia. É isso bem aqui, ó. Essas 4 etapas aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, essa pneumonia, como palavra-chave,
vocês vão pegar consolidação, tá? Então, uma consolidação é a nossa palavra-chave, consolidação. E o que é uma consolidação? É deixar o pulmão mais sólido, às vezes até com um aspecto de fígado, tipo a consistência do fígado, bem parecido, tá? Então, tem uma consolidação. Então, no dia que falarem para vocês, uma consolidação pulmonar, como que é o nome de uma consolidação pulmonar? Pneumonia. E o que acontece? Essa consolidação, pessoal, ela pode ser de duas formas. Lobular, ou seja, eu tenho um lóbulo desse aqui, ó, consolidado, certo? Cheio de líquido. E eu posso ter consolidações difusas, tipo assim, parches, pedaços de consolidação de forma espalhada. E aí a gente vai estar diante de uma bronconeumonia, tá? Então já peguem essa diferença também. Pneumonia é uma consolidação lobular. É um lóbulo inteiro, ou parte do lóbulo, ou todo o pulmão de uma vez, tá? Bronconeumonia vai ser uma consolidação parcheada. São manchas, são pedaços, são focos de consolidação. E aí eu estou com uma broncopneumonia, tá? Quadro clínico de uma pneumonia, gente. Isso aqui também já comentamos bastante naquela primeira aula, né? Uma dor de pontada, a gente chama dor punta del costado, uma dor de pontada, até para respirar dói esse paciente, tá? Ele não quer se mexer direito, que sente uma dor de pontada, ponta de costado, certo? Febre, escalafrios, sudoração, certo? Tosse com expectoração é o sintoma dessa pneumonia, tá bom? Vamos falar do aspecto morfológico agora. E aí o que acontece, gente? A morfologia dessa pneumonia vai se basear em cima desses estágios aí, basicamente, tá? Temos 4 estágios. Eu tenho um primeiro estágio, que é um estágio de congestão, certo? E o que era congestão? Não sei se vocês lembram. Congestão era quando acumulava, né? Acumulava sangue, acumulava líquido, certo? Então, a primeira etapa, eu tenho uma etapa de congestão, certo? Onde eu tenho um acúmulo de líquido intra-alveolar. Vocês acabaram de ver que eu tenho que ter ar dentro do alvéolo e não líquido, tá? Então aqui eu tenho um líquido intra-alveolar, tá? E nessa primeira etapa, os neutrófilos começam a vir, mas não predominam. Eles começam a chegar. Quem predomina na primeira etapa são as bactérias. Então tem muitas bactérias, muita bactéria, e aí o líquido vai se extravasando e acumulando dentro do alvéolo, beleza? E aí na segunda etapa, agora sim, que é chamada de hepatização roja, olha o nome, hepatização vermelha. Hepatização por quê? Porque o pulmão vai tendo um aspecto de fígado, uma consistência mais sólida. E vermelha por quê? Por que vermelha? Porque agora a gente tem predomínio de neutrófilos, vários neutrófilos, e agora vermelha porque a gente tem eritrocito, sangue, glóbulo rojo. Vai saindo, tem um exudado, né, com a presença de neutrófilos e a presença de eritrocitos. E fibrina, claro, no espaço alveolar. Tá? E aí vai dar esse aspecto para o pulmão avermelhado, na hepatização roja. E se vocês encostarem nesse pulmão, ele vai estar mais de consistência densa, mais firme, como se fosse um fígado. Depois, hepatização gris. Gris é cinza, certo? E aí o que acontece? Aqueles eritrocitos da etapa roja começam a se desintegrar. Eles vão se quebrando, eles vão se perdendo. Então vai deixando de ser vermelho esse pulmão e vai tomando uma coloração acinzentada ou grisácea, certo? E um acúmulo de um líquido supurativo. Então a gente tem uma coloração meio marrom para cinza, chamada de hepatização gris. E por último, a fase de resolução.
E aí temos os macrófagos em jogo, que chegam para fagocitar esses restos celulares, esses restos de eritrocito, né? Todo esse componente aí que foi sendo degradado, esses macrófagos chegam para fagocitar, ou o próprio paciente vai tossindo, expectorando, e aí vai colocando tudo para fora, certo? Então, se o macrófago não ingere esses componentes, eles são reabsorvidos, o próprio paciente pode pôr para fora, tá bom? Pode ficar alguma cicatriz de fibroses ou não? Em alguns casos, fica uma pequena cicatriz no pulmão também, tá? Pode ficar. Macro e micro, como eu falei para vocês, pessoal, vai depender dessas etapas desses estágios de hepatização aí, tá? Então, o importante é saber esses estágios. E aí, dentro desses estágios, vocês conseguem responder qualquer macro e micro, tá? Porque eu tenho uma etapa que tem muitos neutrófilos com eritrocitos, uma etapa que eu já não tenho os neutrófilos, né, que eles foram desintegrados, por exemplo. Então, tudo vai depender das minhas etapas. E chama a atenção essa micro aqui também, ó. Massas fibromixoides. Quando eu dei para vocês cardio que tinha um mixoma, lembra que eu falei para pegar esse nome mixomatoide, mixoide, por causa disso. E o que era o mixoide, que seja? Era uma massa gelatinosa, né? Um aspecto gelatinoso. Então, aqui temos massas fibromixoides, né? Que são basicamente essas massas com esse aspecto mais gelatinoso, tá? É tipo um acúmulo de colágeno, meio que fibrina, né? Fibroblasto, e aí vai dando esse aspecto. Essa imagem aqui é muito boa, essa daqui, ó, porque diferencia muito bem para vocês aqui, ó, uma pneumonia lobular, pegando todo o lóbulo pulmonar, e uma bronconeumonia, com alguns parches ou alguns focos de pneumonia, tá? Então é bem... E aqui, a bronconeumonia, palavra-chave, parcheada, né? Então vai ser a consolidação parcheada, ou, tá? E o interessante é que a idade dela é assim, a idade dos dois extremos. Ou ela afeta crianças, ou ela afeta aquela idade, o adulto maior mesmo, né? O ancião, né? O senhorzinho já de uma idade avançada, tá? O quadro clínico é bem parecido com o da pneumonia. A diferença marcante é que aqui temos consolidações parcheadas, tá? Parcheadas. A pneumonia pode complicar-se com um abscesso, que eu coloquei aqui para vocês. E por que eu estou falando isso para vocês? Por que esse abscesso? Porque, gente, deve ser muito frequente. Não. O abscesso não é uma complicação frequente. Só que o abscesso é uma complicação de extrema gravidade. Tá? Então, uma complicação de muita gravidade a nível pulmonar, mas não é frequente. Isso aí vocês têm que ter na mente de vocês. É uma complicação que não é frequente e sim, ela é muito grave. E por último, câncer de pulmão, gente. Cigarrinho aí, mostrando para vocês um fator de risco. E cuidado, porque tem câncer de pulmão que afeta pacientes não fumadores, tá? Vamos falar disso, inclusive, tá? Não é todo paciente que fuma que tem câncer e nem toda pessoa que nunca fumou não pode ter um câncer, porque pode ter. Então, câncer de pulmão, o seguinte, algumas pessoas podem ter câncer de pulmão sem ter fumado uma única vez na vida, certo? Já ouviram falar do tal do fumante passivo? Ou seja, é aquela pessoa que não fuma, mas ela mora com alguém que fuma, por exemplo. Por quê? Vocês vão ver que tem um tipo de câncer de pulmão
que não tem relação com cigarro. E qual que é esse tipo? Esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês. O adenocarcinoma pulmonar. Beleza. O adenocarcinoma pulmonar é o subtipo do câncer de pulmão que pode cursar em pacientes não fumantes, tá? Outra curiosidade para vocês marcarem. Quando fala de câncer de pulmão, mas o predomínio é para o homem, tá? E tem um desses tipos de câncer de pulmão que é para mulher também. Então você pode pensar, o câncer de pulmão é para homem, mas tem um desses que acomete de quantidade aumentada o sexo feminino. Justamente o adenocarcinoma de novo. Quero marcar aqui, ó. Sublinhe isso aqui. Mais frequente em mulheres. Já vou para a classificação, que é o mais importante. Eu montei esse esqueminha aqui para vocês, porque aqui tem palavras-chave e é o que importa, tá? Então prestem atenção que a gente já termina. Tá? Quando falar de câncer de pulmão, vamos lá. Fator de risco, tabagismo. Tabagismo. Segundo fator de risco, EPOC, tá? Enfisema e bronquites crônica. Claro que se vocês voltarem na aula, vai evoluir para um câncer de pulmão. Fibrose pulmonar, nesse caso, uma asbestose, por exemplo, tá? Hidrocarburo policíclico, isso aqui a gente encontra na poluição ambiental, tá? Na poluição, a queima de combustíveis. São todos fatores de risco. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão dividir em 2 tipos esse câncer de pulmão, tá? Vocês vão ter o carcinoma pulmonar de células pequenas, tá? Presta atenção para vocês entenderem, isso aqui é a coisa mais chata. E o carcinoma pulmonar de células não pequenas, tá? E aí, é assim, mas é pequenas e não pequenas, então? Seriam células grandes? É assim mesmo, pessoal. É pequenas e não pequenas. É o outro grande grupo, certo? Dentro do grupo das células pequenas, estaremos falando do carcinoma relacionado com essas daqui, ó. Oat cells, que são as células de avena, células de aveia. E qual que é a importância desse câncer aqui? Ele é frequente? Não, ele não é frequente, só que ele é o de pior pronóstico, tá? Esse carcinoma celular de células pequenas é o pior de todos, porque a metástase dele é rápida. Ele é um carcinoma muito agressivo. Ele é pobremente diferenciado, tá? Então, esse câncer aqui é o de pior pronóstico, tá? Carcinoma de células pequenas, ou Oat cells. E, dentro do grupo de células não pequenas, temos o adenocarcinoma, o carcinoma epidermoide e o carcinoma de células grandes, tá? O que vocês vão destacar? Eu já deixei tudo mastigado, só vou explicar. Tá? O adenocarcinoma pulmonar, ele aparece na periferia do pulmão. Vocês vão ver um tumor mais para o lado da pleura, tá bom? Outro ponto importante, ele é o mais frequente de todos. Esse é o câncer mais frequente de pulmão, o adenocarcinoma. Outro ponto importante, pode não ter relação com o tabaco, inclusive. Mulheres, ele é o mais frequente em mulheres também, tá? As mulheres são acometidas por esse aqui, pelo adenocarcinoma, tá? É importante destacá-lo, essa informação de que ele é na periferia do pulmão, tá? O carcinoma epidermoide pulmonar, ele é, central. E isso que confunde vocês. Sabe por quê? Porque ele é assim, ó. Ele é central. Só que à medida que ele cresce, ele avança para a periferia. Então, às vezes, vocês podem pegar uma imagem que tem um tumor meio que lá na periferia do pulmão. E aí você vai seco, tipo assim, é adenocarcinoma, tá lá do lado. E aí você não teve calma para ver que, tipo assim, ele se estendia para o meio. Ou seja, ele começou do meio do pulmão e foi indo para a periferia, certo? Então, não é um adenocarcinoma, é um carcinoma epidermoide de pulmão, que ele é central, tá?
com certeza relacionado com o tabaco e tem um pronóstico desfavorável. Tá? E o carcinoma de células grandes, gente, ele é parecidíssimo com esse adenocarcinoma aqui. Ele também é de periferia. A única diferença é que eu tenho células agora que são células realmente grandes. Vocês vão ver na microscopia. Tá? Eu tenho outras informações, mas se eu explicar para vocês, prestem atenção. Esses são os tipos de câncer de pulmão. Tá? Carcinoma escamoso, muito relacionado com o fumador, certo? Ó, de células pequenas, então, mais ainda. Tá? Agora, o que chama atenção não é isso. O que chama atenção é esse aqui, ó. O adenocarcinoma, em quem não fuma, é quase 20%. Pacientes que não fumam. Tá? E o bronquíolo alveolar, que alguns livros consideram ele como um subtipo do adenocarcinoma, ó, 30%. Tá? Ele é bem parecido com o adeno, vocês vão ver, mas talvez não seja um subtipo. Tá? Pode ser considerado como um tipo à parte mesmo de câncer. Tá? Imagens para a gente terminar. Como é um carcinoma epidermoide, pessoal, vocês vão buscar aquela informação na mente de vocês. Central. Epidermoide, ele é central. Então, vocês esperam encontrar um tumor no meio do pulmão. E essa imagem tem um problema, porque eu estou vendo um tumor aqui, ó, adjacente à pleura. Só que calma, porque ele veio daqui do meio. Tá? E foi invadindo a pleura. Tá? Então, essa massa mal delimitada, dura, com zonas de necroses e principalmente cavitações, certo? Que vai invadindo a periferia pulmonar. Esse é o nosso carcinoma epidermoide. E na micro dele, se ele é epidermoide, teremos as famosas pérolas de queratina de novo, tá? É uma queratinização, tá? E todas aquelas características de atipia celular que vocês já viram. Mas não esqueçam das pérolas de queratina. Claro que esse aqui é aquele mesmo esqueminha, pessoal. Cigarro, dano, metaplásia, displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ, carcinoma epidermoide de pulmão. O que o cara tinha que ter feito? Parado de fumar, tá? Evoluiu nisso aqui, tá? O carcinoma de células pequenas que está aqui, como mais agressivo, é aquele que eu falei para vocês das células em avena, né? As Oat cells. Vocês já vão ver a foto dele. Aqui algumas fotos do epidermoide, ou broncógeno, inclusive, e informações de extrema relevância. Então, tabaco, central, com certeza, vocês têm que guardar, tá bom? Olha o esqueminha que eu acabei de falar para vocês. Metaplásia, displasia, carcinoma in situ, carcinoma escamoso. Imagens micro deles, ó. Queratinização, tá? Queratina. E aqui, gente, é aquele esquema que vocês viram, né? Aqui o epitélio dele, que era para ser um cilíndrico, pseudoestratificado, com caliciformes, foi perdendo as cílias e etc. E foi se tornando um epitélio displásico, um epitélio escamoso. Essa imagem, vocês estão vendo ela desde a primeira parcial, tenho certeza, tá? Não vou nem explicar. Tá? Porque, como eu falei para vocês, pessoal, viu um tumor na periferia, vocês pensam num adenocarcinoma, certo? Beleza? Olha onde que esse tumor está, na periferia. Sacanagem, certo? Mas, na verdade, isso é um tumor central que foi invadindo para a periferia, tá? Carcinoma epidermoide de pulmão. Coloquem um coraçãozinho nessa foto aqui. Vocês vão entender no futuro por quê, tá? E essa daqui de baixo é o seguinte. Então, estão diante de um carcinoma de células pequenas, tá? Porque esse era o pior de todos. E a microscopia dele, gente, não nega. Olha isso daqui. Tudo de ruim de câncer que vocês já aprenderam nesse ano, vocês podem colocar aqui. A atipia celular predomina de todo que é jeito aqui, tá? Nesse carcinoma de células pequenas, ou Oat cells. O adenocarcinoma, como eu tinha falado para vocês, ele é o mais frequente, ele é da periferia do pulmão, tá? Pode ter aquela relação com pacientes que não fumam, inclusive,
Tá? Vamos ver se tem mais. Aqui. Não fumadores, ele é o das mulheres, né? O pronóstico dele pode ser ruim, porque o diagnóstico é tardio. E eu explico para vocês por que o diagnóstico desse câncer aqui é tardio. Por que o pronóstico dele é ruim? Porque, vamos lá, teu paciente entrou no consultório, doutor André, lá em Curitiba, o paciente entrou no consultório dele com falta de ar, tosse, escambau A4, perda de peso e tal. O doutor André vai perguntar, a senhora fuma? A senhora fuma, inclusive? Não, nunca fumei, doutor. Ele vai pensar em câncer de pulmão? Não vai, pessoal. Não vai. Não vai. Nunca fumei, doutor, só que eu trabalhei minha vida inteira no cassino. Eles não vão falar isso, entendeu? Por isso que o médico tem que ir perguntando e descobrindo, é tipo um detetive. Tem que ir investigando para evitar um diagnóstico tardio. E no diagnóstico tardio teremos um mau pronóstico. Tá? Ele é adenocarcinoma, então tem esse aspecto glandular, tá? Como vocês já viram antes. Tá? O bronquíolo alveolar, pessoal, esse daqui, é um tipo assim, ele é especial, pessoal. Ele é periférico. E o problema aqui é que o Robbins considera esse bronquíolo alveolar como se fosse um adenocarcinoma, esse que eu acabei de falar para vocês, in situ. Ele considera assim que o adenocarcinoma in situ é um carcinoma bronquíolo alveolar, certo? É isso que ele considera. Ou seja, é uma tumoração, a neoplasia que está revestindo os alvéolos. Está ali, limitada pela membrana basal, que seja, certo? Mas, para alguns outros livros, para algumas pessoas, ele é tido como um tipo específico de câncer de pulmão. Ele não é uma variante do adenocarcinoma in situ. Bem parecido, inclusive. Tá? Também é periférico, não é tão frequente. E, olha lá, pessoal, um tumor a nível de periferia pulmonar. Vocês viram como que ele é diferente daquele carcinoma epidermoide, que era central e ia invadindo a periferia. Esse aqui não, ele é de periferia, certo? E ele é mais localizado também. E a micro dele, sempre vai vir a micro junto com o macro, claro, tem esse aspecto glandular, um aspecto tubular. Então, estamos diante de um adenocarcinoma pulmonar. Esse de baixo, você pode falar assim, cara, é igualzinho, eu acho que é um adenocarcinoma. Legal, gente. Isso aqui é só para mostrar um carcinoma de células grandes pulmonar. Ele é bem parecido, né? Também é periférico. A diferença é que na microscopia temos a presença de células grandes. E o de células pequenas, mais uma vez, né? Só para falar deles de vez, né? É o Oaticel, células em avena, certo? Ele é nível central também, extremamente agressivo, tá? Faz metástase cedo, cursa com síndromes paraneoplásicos, ou seja, aquela secreção de hormonas de forma estranha, de forma anormal, fora do seu órgão de origem, certo? E tem esse aspecto de células como se fossem aveia, uma célula esticada, assim, escura, pleomorfismo, hipercromasia, figuras mitóticas, tudo que vocês aprenderam de atipia celular, vocês vão julgar nesse câncer aqui. Tá? E o pronóstico é terrível, sombrio. É o pior de todos. Tá? Então, gente, nesse slide aqui, ó, esse slide é o slide do câncer de pulmão para vocês. Fator de risco de câncer de pulmão ou causa, né? Temos o tabagismo, tá bom? Consumo crônico de tabaco, algumas patologias pulmonares obstrutivas crônicas, como enfisema pulmonar ou bronquites crônica, né? Extrema relação com tabagismo, inclusive. Os asbestos, né? O amianto, alguns fatores genéticos, como sempre a gente sabe disso, tá? A diferenciação ou classificação desses tumores. Células pequenas e células não pequenas. Células pequenas, o Watts cells, ou células de avena, que pior pronóstico, metástase rápida, cursa com síndromes paraneoplásicas, certo? O pronóstico é sombrio dele. É raro, mas pode acontecer. O de células não pequenas, o adenocarcinoma, periferia do pulmão, ele é o mais frequente de todos.
ele acomete mulheres numa quantidade aumentada, ele pode afetar pacientes que nunca fumaram, inclusive também, e não está aqui essa informação, vocês têm que acrescentar. Ele cursa com um carcinoma in situ, vamos dizer assim, ou um outro tipo de câncer pulmonar, que é o bronquíolo alveolar. Muito similar, também periférico, também não tem muita relação com o consumo de tabaco em algumas situações, tá? E ele é como se revestisse a parede alveolar. O carcinoma epidermoide é central, que se propaga à periferia, certo? Tem 99% das vezes relação com o tabaco e cursa com cavitações. Na microscopia, não esqueçam da queratinização dele. E o carcinoma de células grandes, periferia do pulmão, só que agora com a presença de células grandes. Essa é uma das formas de classificar o câncer de pulmão, tá, gente? É uma forma bem genérica, bem grande, para ficar fácil o entendimento de vocês. Quadro clínico, como eu falei para vocês, pessoal, tosse, perda de peso, tossir o sangue, que é hemóptise, roqueira, disfagia, tem inúmeras situações de sintomatologia. E agora sim, finalmente terminando.